Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, essa é a resolução oficial do Triale Concursos da prova SpaceX 2020. Eu sou o professor de Física Antônio Martins e junto com o professor Fernando Oliveira Martins, nós vamos resolver essa prova aí para vocês, beleza? Vamos começar dando início às questões. Vamos lá, vamos para a parte de Física. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou resolver com vocês, tá? A parte de mecânica, a parte de estática e a parte de óptica da prova, beleza? Que são as frentes que a gente divide aqui no curso, beleza. Exercício 21, primeiro exercício de física da prova. Um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal e a 30 centímetros de distância do centro óptico de uma lente esférica delgada, cuja distância focal é de 20 centímetros. Leu isso aqui, ele está falando para utilizar a referência de Gauss, tá? A gente está falando de lentes aqui, lentes esféricas delgadas, que obedecem às leis de Gauss, beleza. Ele só quer que eu fale para ele o quê? Características da imagem. Acabou a questão aqui, tá? Toda vez que eu tiver o foco negativo, a lente é o quê? Divergente, tá? Lente divergente só forma um tipo de imagem, tá? E para nós é o quê? É uma imagem virtual e reduzida. Aqui é uma resolução objetiva, então eu não vou mostrar passo a passo. Mas se você desenhar, se você for olhar, ou até se você tentar utilizar a equação de Gauss, você vai encontrar essas características para sua imagem, beleza? Vamos para o próximo. Próximo exercício aqui pra gente, tá, pessoal? É o exercício, só vou conferir, mas é o exercício de número 22, isso, na sequência. Então, dois blocos, A e B, livres da ação de quaisquer forças externas, movimentam-se separadamente em um plano horizontal, cujo piso é perfeitamente liso. Opa, sempre acontece aqui comigo, vamos voltar, tá, beleza, aqui ó. Perfeitamente liso, tá? O que significa isso? No primeiro plano, sem atrito, fechou. O bloco A tem massa de 1 kg, a gente vai precisar dessa informação aqui para daqui a pouco, tá? O bloco, ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo. E ele está na direção Y no sentido indicado no desenho, a gente já vai ver a imagem, beleza? O bloco B também tem massa de 1 kg. Qual é a diferença? Ele move-se com uma velocidade de 2 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus. Essa vai ser a informação importante. Com o eixo Y, no sentido indicado. Beleza. Após a colisão, então aqui, ó, vamos trocar a cor aqui, porque agora já aconteceu a colisão. Então, após a colisão, tá? Eles movimentam-se juntos, tá? Aqui, ele já disse para você o tipo de colisão que está acontecendo. Lembra, se esses caras saem juntos, a colisão é inelástica. Em outro piso. Só que agora esse piso não é mais liso. Esse piso é o quê? Esse piso é um piso rugoso, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Piso rugoso. Quer dizer que tem atrito. E devido ao atrito, a velocidade tende a diminuir. E o que ele vai querer saber pra gente lá na questão, vamos passar aqui, ó, é exatamente o quê? A distância que eles percorrem até parar. Então, qual é o ponto? A gente vai precisar dividir esse exercício em duas partes, tá? Porque é o seguinte, eu quero distância até parar. Aqui ele tá dando a imagem para mim, tá? Só tô pegando aqui, ó, o piso liso, eu tenho A e B antes, eles vão colidir e entrar num piso rugoso onde tem atrito. A ideia é, qual força vai tirar a energia do sistema? A força de atrito. Então eu vou trabalhar aqui, já que ele vai parar nesse primeiro ponto, com o quê? Com o teorema da energia cinética. E eu vou poder escrever o seguinte, então, que o trabalho da força de atrito vai ser igual a quem? A variação da energia cinética. Trabalho de qualquer força, tá? Vou escrever aqui, ó, força vezes deslocamento, e lá do outro lado eu tenho m vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Professor, por que aqui é variação e o senhor está escrevendo só a final? Porque eles, só a inicial, porque ele vai parar, então eu já sei que a velocidade final é 0, ele não tem energia cinética no final. Esta força aqui é um atrito, então eu posso abrir aqui um pouquinho mais e escrever o seguinte, μ vezes m vezes g vezes ΔS. Professor, por que você abriu? Lembra, o atrito é μ vezes a normal, tá? E aqui, como ele falou que o plano é horizontal, não é um plano inclinado, a normal é igual ao peso. Então já abri aqui para você. Lá do outro lado, m vezes v ao quadrado sobre 2. Reparem que já tem uma coisa aqui que na maioria dos sistemas que envolvem energia vai rolar, que é o quê? Ó, a massa não é importante. Então, para eu descobrir a distância que esse cara vai percorrer até parar, eu preciso do coeficiente de atrito, o enunciado deu, eu preciso do valor da gravidade até agora, talvez não, mas a gente sabe,
e preciso do valor da velocidade após eles entrarem aonde? No piso rugoso, que é onde o atrito vai tirar energia. E é aqui que vai conectar o nosso sistema com o quê? Com a colisão, porque até agora a gente só falou de sistemas não conservativos. E aí o que eu vou mostrar para vocês? Vou tentar desenhar aqui de outra cor, ó, vamos pegar um laranja aqui. A ideia é o seguinte, lembrem, quantidade de movimento, e vai ter uma outra questão lá na frente, é uma grandeza vetorial, tá? Então a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá aqui. Independente do tipo de colisão, elástica, parcialmente elástica, variação da quantidade de movimento é igual a zero, esse cara é vetorial. Se a variação é zero, quer dizer que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá aqui. Quem é a quantidade de movimento inicial? É a soma da quantidade de movimento do B mais do A. Qual é a questão? Aqui, ó, gente, o B está aqui e o A está aqui. Então eu vou ter que fazer uma soma de dois vetores que estão formando o ângulo entre eles de 60 graus. E aí não é só uma soma, o quê? Uma soma algébrica simples, é uma soma vetorial. E aí, ó, vou subir aqui um pouquinho pra gente. Vamos torcer para não perder a tela, para fazer esse cara. Então eu vou redesenhar, embora a gente tenha saído da imagem aqui, só para vocês terem uma ideia. Em vez de desenhar o B e o A aqui, eu vou imaginar aqui, porque são grandezas vetoriais, que essa é a quantidade de movimento do A, e o B eu vou desenhar só para facilitar a nossa vida aqui do ladinho, tá? Tá aqui. Isso aqui é inicial do A, inicial do B. Então, como eu falei para vocês, pessoal, eu vou desenhar nessa ordenzinha que tá aqui. Eu nem vou desenhar, então, a quantidade de movimento resultante, tá? Mas lembra que tem uma regra do paralelogramo. Como o ângulo entre eles não é de 90, como o enunciado deu o ângulo entre eles aqui como sendo um ângulo de 60 graus, eu sei que para calcular a quantidade de movimento resultante, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma lei dos cossenos. Então, eu vou brincar aqui, ó. Quantidade de movimento inicial ao quadrado vai ser a do A ao quadrado mais a quantidade inicial de movimento do B ao quadrado mais duas vezes a quantidade de movimento do A vezes a quantidade de movimento do B vezes o cosseno. Vou colocar θ, mas a gente sabe que o ângulo θ é um ângulo de 60 graus. Fechou? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, ó, o que eu quero calcular é essa quantidade inicial. Lembra, quem é a quantidade de movimento, tá? Aqui a gente já considerou, já fez toda a questão vetorial, então eu posso partir só para os valores, tá? Então aqui, ó, é massa do A, velocidade do A, esse cara aqui elevado ao quadrado, mais aqui, massa do B vezes velocidade do B, esse cara aqui elevado ao quadrado. Aqui eu continuo tendo duas vezes quem? A massa do A vezes a massa do B, vezes... Aqui eu já quis fazer direto, tá, gente? Mas eu vou abrir ali, vou chegar aqui um pouquinho... Abrir não, vou chegar aqui um pouquinho pra cá. Opa! Então, ó, vou trazer esse cara um pouquinho pra cá, só pra gente continuar. Como é produto, tá? Em vez de fazer A e B, eu preferi colocar de uma vez. Mas vou fazer por partes aqui, aproveitar que eu tive que pausar. Vou apagar esse carinha aqui. Já que eu fiz A e B, vou colocar na ordem. Então, tá aqui, ó. MA, tá? Aqui, vezes MB vezes VB, quantidade de movimento do A vezes a do B, vezes aqui quem? O cosseno. Agora sim, eu vou escrever o cosseno de 60. Tá aí você fala, pô, professor, tamanho dessa expressão. Tô resolvendo algebricamente com vocês rapidinho, só para mostrar onde vai entrar cada valor, tá? Então lembra, o enunciado falou pra gente que a massa do A é 1, velocidade do A é 1. Então aqui eu também tenho 1 vezes 1. O enunciado contou pra gente o quê? Que a massa do B também é 1, mas a velocidade do B é 2. Então a massa aqui do B é 1, a velocidade do B é 2. E o exercício deu, tá? Como já é padrão, o valor do cosseno de 60, que ele falou para eu considerar meio. Então daqui, uma vez que você escreveu tudo isso e sabe o que colocar em cada lugar, os valores, a gente já pode brincar direto com esse cara aqui, ó. Então aqui vai ficar, ó, 1 ao quadrado vai me dar 1, mais aqui vai ficar 2 ao quadrado, que vai me dar 4, mais, reparem, esse meio aqui com esse 2 vai embora, então isso aqui vai dar quanto para mim? 2. E aí eu fico com a seguinte situação, quantidade de movimento inicial vai ter que dar quanto? Isso ao quadrado, tá? Vai ter que dar 7. Vou escrever, então, que a quantidade de movimento inicial vai ser quanto? Raiz de 7. Posso até colocar a unidade de medida, tá? Quilograma, metro por segundo, tá? Mas isso aqui não vem ao caso pra gente. O que é importante? Feito isso, a gente consegue brincar com a situação da conservação. Lembra o que eu falei pra vocês, tá?
toda colisão, independente do tipo, eu vou ter o quê? Conservação da quantidade de movimento. Se a variação da quantidade de movimento ela é igual a zero, a quantidade de movimento inicial é igual à final. A inicial a gente acabou de calcular, vale quanto? Vale raiz de 7. A final, quem ela vale? É a soma da quantidade de movimento do A mais do B. Como é inelástica e eles saem juntos, isso aqui, ó, MA mais MB, como se fosse um corpo só, com a mesma velocidade. E é ela que a gente precisa descobrir para voltar lá na equação da energia, tá? Soma das massas, a massa de cada um vale 1. Essa soma vai dar 2. Então, isolando aqui, eu consigo descobrir o quê? Que essa velocidade vai ser raiz de 7 dividido por 2, e eu vou colocar aqui metros por segundo. Ele poderia ter perguntado isso aqui, tá? A velocidade dos corpos depois da colisão, mas não é isso que ele perguntou. Então agora a gente pega esse valor e volta lá. Vamos tentar achar aqui, ó, na nossa gincana de equações, exatamente aqui. Agora eu tenho esse valor, tá? Vou lembrar, até que tá aqui, a gente consegue fazer por esse cara aqui, então é o seguinte, ó, vou voltar aqui, vamos só substituir valores. O enunciado falou pra gente considerar o valor do coeficiente de atrito 0,1. Então tá aqui, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, 0,1. A gravidade é 10, o ΔS é o que nós queremos. Lá do outro lado, o que que eu tenho? Eu tenho a velocidade, e aí vai entrar raiz de 7 sobre 2 elevado ao quadrado, todo mundo aqui dividido por 2. No fundo, repara que isso aqui vai dar 1, tá? E aqui eu vou ficar, a hora que eu elevar isso aqui ao quadrado, com 7. Aqui vai dar 4. Aqui, quando não tem nada, tem 1, vai dar 8. Então, vai ficar 7 sobre 8. A hora que você resolver esse 7 sobre 8, 8, 7, 5, alternativa D. Fechou, pessoal? Beleza. Bora para o próximo exercício. Pessoal, seguinte, na sequência aqui o exercício de número 23 da prova para vocês, o exercício teórico para a gente fazer uma análise aqui. Só que um exercício teórico que está falando sobre o que, tá, gente? Opa, deixa eu voltar aqui, tinha feito algumas coisinhas ali rápidas. É um exercício teórico que vai falar sobre movimento circular uniforme. Então lembra uma coisa, tá? Eu vou até pegar esse cara aqui, porque é importante eu mostrar isso aqui para vocês. O seguinte, quando a gente fala do movimento circular uniforme, vou pegar aqui, ó. Então eu vou pegar aqui esse círculo, tá? Opa, perdão. Com um círculo eu já consigo mostrar isso aqui para vocês. O que que eu quero lembrar? Eu quero lembrar o seguinte, tá? Esse movimento circular é uniforme se a velocidade for constante. Só que lembra que para esse movimento, essa velocidade ela é o quê? Tangencial. Então, embora o valor dela... Opa, peguei aqui um pedacinho, vamos subir aquele cara. Vamos descer esse cara aqui, subir esse cara aqui. Isso. Excelente. Então, ó, aqui essa velocidade vai estar aqui essa velocidade vai estar aqui. Essa velocidade que é a velocidade tangencial, velocidade linear, como queira chamar. Por que que é importante eu mostrar isso para você? Porque a hora que você pega a segunda lei de Newton, olha aqui, força resultante, vamos pegar aqui e escrever, ó, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Só que raramente vocês lembram, às vezes na hora de analisar, que isso aqui é vetorial, tá? Então, embora o quê? Embora a velocidade seja constante, quer dizer que o módulo da aceleração não está mudando, o que está acontecendo? O vetor aceleração está mudando. Por quê? Porque está tendo uma variação, o quê? De sentido ou de direção, ou os dois na velocidade. E é por isso que a gente fala que, ó, existe aqui uma aceleração, ou que a gente chama de uma resultante centrípeta, tá? E essa resultante não é uma resultante linear, mas é uma resultante centrípeta para esse cara. Com esse desenho a gente consegue analisar essas afirmações. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, o módulo da força que age sobre o corpo é o quê? É diferente de zero, tá? Primeiro, pode ser qualquer força. O peso vai ser diferente de zero. Se tiver tração, é diferente de zero. Se for normal, é diferente de zero. Professor, e se for a resultante? Também, tá? Porque a gente está falando de um lugar onde tem o quê? Força resultante centrípeta. Então, admitindo isso aqui, tá? Embora ele não tenha especificado, eu vou marcar que essa força é o quê? Diferente de zero. 2. O vetor quantidade de movimento é o que com o tempo? Ele muda com o tempo, ele varia. Aí você fala, professor, mas a velocidade é constante? E a gente acabou de fazer um exercício que esse cara é m vezes v, mas é vetorial. Então, a hora que eu olho a direção, tá até aqui, ó, bonitinho para você. Opa,
Deixa eu achar aqui de novo. Às vezes eu coloco aqui embaixo e eu mesmo me perco, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou me perdendo aqui na tecnologia. Como todo bom idoso, tá, gente? Nada contra os outros idosos, é o meu caso mesmo. Mas tá aqui, o que eu tô mostrando pra você, a velocidade tá variando em direção e sentido. Então, vetorialmente, ela varia, o que quer dizer que é o seguinte, esse cara aqui tem que ser o quê? Ele muda, tá? Eu tô marcando como certo e errado, mas é mais fácil colocar aqui, ó, diferente, vou colocar aqui, ó, só pra gente lembrar, o D de diferente, e aqui eu vou colocar o M de muda, tá? Terceiro, o trabalho realizado pela força. Vou lembrar para vocês que a gente acabou de fazer também um exercíciozinho usando o teorema da energia cinética. Então, o que eu vou escrever aqui para você? Trabalho da força resultante tem que ser igual à variação da energia cinética. E eu vou te dizer o seguinte, se o movimento é circular uniforme, não tem variação de energia cinética, não tem trabalho da força, caso esteja falando da força resultante. Vou assumir que é, então eu vou falar o seguinte, ó, a gente já tem um diferente D, a gente já tem um muda, e esse cara aqui vai ser o quê? Nulo. Trabalho da resultante, nulo. Por último, energia cinética. Lembra, energia e trabalho, tá, são grandezas escalares, e aí a gente não precisa analisar questões vetoriais. Então a energia cinética, ela não muda, ela não varia, ela é o quê? Ela possui um valor constante. A hora que eu vou analisar as lacunas aqui, tá, gente? A gente marca a letra D. Diferente D, tá? Então o módulo da força é diferente D. O vetor quantidade de movimento, muda, tá? Terceiro, o trabalho realizado pela força é nulo, teorema da energia cinética a gente usou. E por último, a energia cinética é constante, porque a velocidade é constante. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Boa noite, galera. Professor Fernando Oliveira, de Física, aqui do cursinho Triali, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou fazer a correção aqui para vocês da prova da SPSEC, que foi aplicada no dia 26 de setembro, aqui no sábado, né, de 2020. Eu vou fazer as questões que são relacionadas ao assunto de eletromagnetismo, ondulatória e termodinâmica, tá bom? Então a primeira questão que a gente vai fazer aqui é uma questãozinha de MHS, né, associada a movimentos oscilatórios, que algumas pessoas colocam junto do assunto de ondulatória, tá? Como foi o caso que eu trabalhei aqui durante o ano. E essa questãozinha diz basicamente o seguinte, né? Vocês vão acompanhar lá no quadro, eu vou lendo aqui. Um ponto material oscila em torno da posição de equilíbrio O, em movimento harmônico simples, MHS, conforme desenho abaixo. A energia mecânica total do sistema é de 0,1 joules, a amplitude de oscilação é 10 centímetros, que a gente passando para metro dá 0,1 metro de amplitude, né, gente? E o módulo da máxima velocidade é de 1 metro por segundo. Tá, então essas informações eu vou circulá-las aqui no quadro, né? A energia mecânica total, né? Energia mecânica do sistema 0,1 joule, a amplitude é 10 centímetros. E essa informação aqui, gente, ó, da velocidade máxima, a gente vai começar a questão já diretamente por ela, tá? Porque já vai dar diretamente a resposta pra gente. Se ele já deu que a velocidade máxima é esse valor, a gente poderia, por exemplo, aplicar a energia mecânica para achar a massa, né? A energia mecânica, no caso em que a velocidade máxima é a energia cinética, você já acharia a massa diretamente e faria essa questão de uma maneira mais rápida. Mas eu vou fazer ainda mais rápido, tá? Presta atenção. Vocês devem ter trabalhado durante o ano que a velocidade máxima de um MHS é A vezes W, onde a amplitude W é a pulsação, né, que o pessoal chama de velocidade angular, mas no MHS o nome correto é pulsação, tá? Como ele já deu pra gente, ó, que a velocidade máxima é 1, tá? A amplitude é 10 centímetros, passando para metro dá 0,1 metro, a gente direto aqui, gente, ó, já consegue achar a pulsação, tá? A pulsação, rapidamente, a gente acha aqui que é 10 radianos por segundo, tá, gente? Eu não vou colocar o sistema internacional aqui, porque a gente está trabalhando tudo no sistema internacional, tudo bem? E aí, gente, a questão já acabou, porque ele quer a frequência. E lá do movimento circular, né, a gente prova umas relações, né, umas formulazinhas que a relação da pulsação com a frequência é essa daqui, ó, tá? E aí acabou. Ele nem precisava dar essa informação para vocês, gente. Então, pensando na cabeça do elaborador, ele queria que você usasse isso daqui e essa informação de velocidade máxima para você achar massa, depois achar frequência via sistema massa-mola, mas não precisa de nada disso. Então, é uma maneira mais rápida de resolver, tá? Isso aqui é 10 dividido por 2π, vai te dar a frequência direto já no sistema internacional em Hertz, tá? Então, fatorando isso aqui, gente, vai dar 5 sobre π,
tá? 5 por sobre π, resposta letra C. Então, o elaborador te deu mais informação do que precisava para resolver essa questão, tá? Bom, vamos seguir agora, gente. Vamos fazer a questão 25, tá? Vou pegar outra folhinha aqui. A questão 25 é uma questãozinha de eletrostática, tá? A gente vai ter que calcular trabalho, né? Relembrar a formulazinha de trabalho aqui no quadro rapidamente. Então, o trabalho para mover uma partícula de carga Qzinho entre dois pontos dentro de um campo elétrico é dado por essa expressão aqui, ó. Trabalho para levar de A até B uma determinada partícula de carga Q, tá? É a carga da partícula vezes a diferença de potencial de A até B, tá? Então veja que o U ali, o DDP, né? Ele é o potencial inicial menos o potencial final. Ele não é delta U, tá, gente? Ele não é o final menos inicial, não é inicial menos final mesmo. Um conceito um pouquinho diferente, né? Bom, então, aqui, vamos ler a questão, né? A questão vai dizer o seguinte, ó, um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga pontiforme Qzão. Então essa Qzão gera o campo elétrico e gera o potencial elétrico que está no espaço, tá? A Qzão tem 5 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo, né? Ela está no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma outra carga, né? A carga de prova Qzinho, que tem módulo 2 vezes 10 a menos 8 coulomb, do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,20 e 1,50 metros da carga, respectivamente, conforme o desenho abaixo é. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente primeiro precisa descobrir qual é o potencial aqui, né? Isso aqui são as linhas, gente, não representa nada essas linhas que eu estou fazendo aqui. Às vezes pensa que é linha de campo, não, isso aqui é só uma linha para a gente representar. Tem um campo elétrico nessa região e tem um potencial elétrico nessa região, gerado pela partícula Q, tá? Então a gente vai calcular o potencial dessa partícula no ponto X e no ponto Y. E aí depois a gente vai mover uma outra partícula, Qzinho, do ponto X até o ponto Y, dentro do potencial, dentro do campo da Qzão, tá bom? Então, a formulazinha de potencial, gente, ela é K, constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora, né, do campo e do potencial, dividido pela distância até o ponto onde a gente vai calcular o potencial, tá bom? Bom, o K, a questão deu pra gente aí, né, pessoal? 9 vezes 10 a nona. A carga geradora está lá em cima, 5 vezes 10 a menos 6. O que vai mudar de um ponto para outro, né, pessoal? Quando a gente estiver calculando aqui o potencial do X, tá? A gente vai usar a distância do X, que é 0,2. 2 vezes 10 a menos 1 metro, né? Já estava em metro, eu só coloquei aqui em notação científica. E quando eu for fazer a mesma coisa para o Y, eu vou só escrever aqui de maneira mais genérica, tá? Aí eu vou trocar só esse denominador de 2 vezes 10 a menos 1, eu trocaria por 1,5, tá? Porque o Y está a uma distância de 1,5. Dá para fazer de maneira mais rápida, né? Dá para calcular o potencial, por exemplo, do Y e perceber que o X está 7 vezes e meia mais próximo. Então você calcula do Y, do X vai ser 7,5 vezes maior, né? 7,5 vezes o do Y, tá? Mas aqui é uma conta banal, né? Todo mundo consegue fazer essas contas aí. Então, isso é o de menos, tá? Então, você calcula o potencial do X e do Y por essas expressõezinhas aqui, tá? Então, o que vai acontecer? O do X vai dar 2,25 vezes 10 a quinta e o do Y vai dar 3 vezes 10 a quarta, né? Então, a gente tem que colocar aí na mesma base para depois poder tomar a DDP, tá? Então, arrumando, gente, 2,25 vezes 10 a quinta, que é o do X, arruma para 225 vezes 10 a terceira, tá bom? Vou escrever isso aqui, ó. O do X, vou colocar aqui, ó, fica 225 vezes 10 a terceira volt. E o do Y, né, quando você coloca nessa base também dá 30 vezes 10 a terceira, né? O cálculo dele deu 3 vezes 10 a quarta, 30 vezes 10 a terceira. Agora, como eles estão na mesma base, a gente consegue tomar a diferença de potencial desses dois pontos, né? 225 é do X até o Y, né, gente? Então, de cima menos de baixo. 225 vezes 10 a terceira menos 30 vezes 10 a terceira dá 195 vezes 10 a terceira. Então, finalmente, vamos calcular o trabalho, que é o que a gente queria, né? Que eu tinha indicado ali já no começo da questão. O trabalho vai ser a carga que a gente quer mover, 2 vezes 10 a menos 8, vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos, que dá 195, né? Vezes 10 a terceira, tá bom? Então, o dobro de 195 é 390, né?
Tá? E aqui você já poderia parar a questão, porque já a única resposta que tem alguma coisa relacionada a 390, a letra E, 3,9, porque o resto é só uma base ali, né, gente? Mas se você quiser arrumar 10 a menos 8 com 10 a terceira dá 10 a menos 5 joules, né? E aí, mexendo na casa aqui, você vai chegar na resposta 3,9 vezes 10 a menos 3 joules. Tudo bem? Questãozinha trabalhosa, né? Mas é uma questão fácil que a gente trabalhou durante o ano. Aí acredito que todos tenham trabalhado durante o ano. Pessoal, agora vamos resolver aqui a questão 26, que é o assunto de termodinâmica, tá? Relativo a máquinas térmicas. Tudo bem? Então, ele constrói pra gente aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Ele constrói uma questão, né? Ó, usando uma máquina térmica, considera uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho, certo? A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 Kelvin e rejeita 200 joules para uma fonte fria, que se encontra a 200 Kelvin. Então, a gente pode fazer um esqueminha, né? A gente tem aqui, ó, posso colocar uma infinita aqui, né? Então, vamos fazer o nosso esqueminha aqui. A gente tem a nossa máquina, aqui a gente tem uma fonte quente, aqui uma fonte fria, tá? Essa máquina, o que ela faz? Ela recebe 400 joules da fonte quente e ela rejeita 200 joules para a fonte fria. E ela aproveita na forma de trabalho 200 joules. Ele vai falar isso também, mas não precisava, né, gente? Aí ele fala das temperaturas que eu já vou colocar no quadro, tá? Nesse ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules, mas é óbvio, né? Não precisa nem falar isso. Aí, analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é né? Aí ele fala I. Aí nas alternativas tem que saber se é refrigerador ou motor térmico. Bom, gente, o que ele está fazendo? Ele está recebendo calor de uma fonte quente e aproveitando parte desse calor na forma de trabalho. Isso é um motor térmico, né? Refrigerador não, refrigerador você gasta energia para retirar calor de uma fonte fria, né, para deixar ela ainda mais fria, jogar para uma outra fonte, que é a fonte quente, né, que normalmente, por exemplo, se você comparar com uma geladeira, a fonte quente é o ambiente, né. Então, é o caso aqui da gente estar falando do motor térmico, tá? A gente está aproveitando parte do calor na forma de trabalho. Então, a gente fica aí com C, D e E. Deixa eu colocar as temperaturas aqui, que a gente também precisa. Então, a temperatura dessa fonte aqui é 400 Kelvin, os mesmos valores, né, de energia. E dessa fonte aqui é 200 Kelvin. Tudo bem? Tá, vamos ver a segunda afirmação que ele vai falar. Essa máquina térmica, 2, a primeira lei da termodinâmica. Aí o 2 diz, não atende ou atende a primeira lei da termodinâmica. Tá? Vamos olhar, né? E depois ele vai falar que o rendimento dessa máquina é 3, né? E o 3 é maior ou igual ou menor a 50%. Então, vamos resolver essa segunda logo direto. Desculpa, essa terceira logo direto. Vamos calcular o rendimento dessa máquina térmica. Então, o rendimento é o trabalho, né, útil sobre o total, né? O trabalho sobre o calor recebido da fonte quente. Tá? Um trabalho útil sobre o calor recebido, Q1 que a gente chama, né? E lá na questão, aqui no esqueminha que eu construí para vocês, a gente aproveita 200 dos 400. Recebidos originalmente. 200 dos 400. A gente vê aí que vai dar 0,5, ou seja, 50%. Tá? Então, a terceira, que é a mais rápida de fazer, ela tem aí um rendimento igual a 50%. Tá bom? Aí a questão meio que já acaba, né, gente? Porque a gente já sabia que ela era motor térmico, a única que é motor térmico na primeira afirmação e igual a na terceira afirmação é a letra E, tá? Mas, obviamente, isso aqui atende a lei da termodinâmica, por quê? Porque é uma máquina térmica, as máquinas térmicas, como vocês devem ter estudado durante o curso, a gente viu que durante o curso também, as máquinas térmicas que têm rendimento abaixo do rendimento 100%, né? E que estão limitadas também ao rendimento de Carnot, que é o rendimento máximo, elas obedecem às leis da termodinâmica, tá bom? Inclusive, se vocês calcularem o rendimento, aqui eu coloquei rendimento de Czinho, que é o rendimento normal, tá? Se vocês calcularem o rendimento de Carnot, que é a partir das temperaturas, também vai dar 0,5%. Essa aqui é uma máquina ideal. Ideal não porque ela tem 100% de rendimento, mas é ideal no sentido de Carnot, tá? Ela tem o máximo rendimento possível dentre as máquinas que podem ter, tá? Então, 50% é o máximo que, operando nessas temperaturas, essa máquina pode ter de rendimento. Então, a gente fica aí com a letra E, tá bom?
Então fala pessoal, voltando aqui, professor Antônio Martins aqui com vocês, a gente vai agora para resolver o exercício de número 27. Vocês já conheceram o professor Fernando, que brincou um pouquinho aí com vocês, e eu tô de volta. Aqui no exercício 27, pessoal, a gente vai fazer a junção de alguns conteúdos também, alguns conceitos. Vamos lá. O desenho abaixo mostra um semicírculo associado a uma rampa. Um objeto pontiforme de massa V é lançado do ponto X e inicialmente descreve uma trajetória de raio R com centro aqui no ponto O. Se o módulo da força resultante quando o objeto passa no ponto Y é raiz de 5 vezes mg, e sendo a distância até y o raio, ele está contando pra gente que aquilo ali, o y está exatamente nessa semicircunferência, está nesse semicírculo, beleza. E aí ele vai falar o seguinte, tá igual ao valor de R, então a altura máxima que ele atinge na rampa. Então eu quero saber o seguinte, ó, esse cara foi lançado aqui, ele passou ali, o exercício me deu uma informação, ele continua descendo aqui, ele vai subir, mas ele não vai subir para sempre. Então a gente já sabe que esse é um exercício que envolve energia, ele tem energia em todos esses pontos, mas tem uma hora que a energia cinética virou potencial gravitacional, zerou cinética, é a altura máxima. Lá no enunciado para vocês está escrito para desprezar os efeitos dissipativos, ou seja, quando ele escreve isso, ele está falando para a gente, considere esse sistema como um sistema conservativo. Então o que eu estou contando para vocês? Que a variação da energia mecânica é nula. O carrinho, eu desconsidero a existência de motor nele, ele não ganha e ele também não perde. Feito isso, eu posso dizer que, por exemplo, ó, a energia mecânica no ponto X é igual à energia mecânica no ponto Y, e eu posso chamar esse ponto onde vai acontecer a altura máxima de Z. E eu também posso falar que a energia mecânica no ponto Z é igual, porque em todos os pontos aqui, pode dar nome quanto você quiser, tem que ter a mesma energia, o sistema é conservativo. Feito isso, vamos brincar. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu sei que a figura oficial tá aqui, tá, gente? Mas eu preciso de um pouquinho mais de espaço. Vou trazer aqui para vocês, a gente lembra daquela conservação e vamos brincar. Embora o cara tenha sido lançado do ponto X, o que o exercício deu pra gente de informação não tem a ver com o ponto X, onde aconteceu o lançamento lá em cima. Tem a ver com o ponto Y, que vai estar ali. Então, ao invés de pegar o X, eu vou brincar o seguinte, com a energia mecânica em Y, sendo igual a energia mecânica no ponto Z, que é onde vai ocorrer a altura máxima. Que tipo de energia ele tem aqui? Provavelmente, certamente, ele tem velocidade, porque ele está descendo. Então, isso aqui é m vezes vy ao quadrado sobre 2. E ele não está no solo, tá? Eu posso até considerar aqui como sendo o solo, mas se aqui é o centro e esse tamanho é o raio, ele tem altura, e a altura é o raio. Então, mais m vezes g HY, e lá do outro lado. Professor, e no ponto Z? O cara começou a subir, e ele está subindo. Quando ele atinge a altura máxima, antes de começar a retornar, ele para. Então, no ponto Z, toda a energia que ele tem é o quê? Do tipo potencial gravitacional. Como todo bom sistema conservativo, se não tiver energia potencial elástica, o cara nem vai te dar a massa, tá? Ó, foi embora. Então, vou te dar a massa, não tem problema a gente fazer isso. Vou reescrever, lembra, o que eu preciso é aquele cara. Então, aqui vai ficar o seguinte, velocidade em y ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura em y, que é exatamente o raio. Isso aqui tem que ser igual a gravidade vezes a altura no ponto Z, que é exatamente o que eu quero, que é a altura máxima. A gravidade, eu até poderia substituir, mas eu estou olhando lá nas alternativas. Perdão, a gente está olhando lá nas alternativas na hora de fazer a prova? Não tem. O raio até tem, mas não tem velocidade em y. Então a gente precisa correr desse cara. Como é que a gente corre desse cara? A gente usa a outra informação que ele nos deu, que é sobre a força resultante no ponto y. Então é um exercício de conservação de energia que envolve dinâmica. Tá? Lembra, quando o cara está descendo aqui, independente do que ele seja, tudo que tem massa tem peso. Se ele não está simplesmente caindo aqui e ele está descrevendo essa trajetória, tem uma força empurrando ele para cá. Como ele está em contato com uma superfície e não preso com um fio, essa força é anormal. Aí você vai falar, pô, professor, o que o cara me deu é anormal. Não, o que o cara deu para você foi a resultante entre essas duas forças. Exatamente esse cara aqui, ó. E ele falou que a força resultante no ponto Y, então tá aqui, ó, força resultante no ponto Y, valia quanto? A força resultante no ponto Y vale raiz de 5 vezes massa
vezes gravidade. É esse cara aí que a gente tem para brincar. Ao mesmo tempo que o enunciado me deu aquilo, olhando essa figura aqui, eu consigo ver o seguinte, o que a gente consegue ver aqui? Vamos voltar a corzinha aqui para nós. A gente consegue ver que a força resultante ao quadrado, ela também é igual a normal ao quadrado, mais o peso elevado ao quadrado. Aí você fala, beleza, professor, onde isso vai ajudar a gente a descobrir a velocidade? Se isso é um movimento circular, e aí vamos mudar de cor de novo, vamos usar todos os recursos visuais que a gente tem para isso, se isso aqui é um movimento circular, mesmo que não uniforme, tá? Porque ele vai acelerando aqui enquanto ele desce, o que a gente tem que pensar? Existe uma resultante centrípeta. O peso não está na direção da resultante centrípeta. A resultante centrípeta aqui está na direção da normal. Lembra, essa não é uma força extra do sistema, é uma resultante, como a gente fez a análise no exercício, que envolvia aquela força, o exercício, se eu não me engano, o exercício 23. Isso, no exercício 23 a gente fez essa análise. Então, voltando aqui, o que eu já vou colocar para vocês? Seguinte, ó, a resultante centrípeta tem que ser igual à normal. Resultante centrípeta também é mv² dividido pelo raio. Então, significa que se eu conseguir descobrir a normal, eu consigo voltar aqui e descobrir quem? A velocidade. Então, é isso que a gente precisa, beleza? Vamos lá. Ainda tem uma massa ali sobrando um pouco, mas a gente consegue brincar na matemática. O valor da resultante, ele já até deu pra gente, mas eu vou deixar para brincar daqui a pouco. Vamos isolar a normal, ó. N ao quadrado, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar força resultante ao quadrado, como se eu estivesse passando peso para o outro lado, menos peso ao quadrado, e já invertendo todo mundo. Olhei esse cara aqui, então agora sim, ó, esse N ao quadrado vai ficar este cara inteiro que o enunciado deu ao quadrado. Então eu vou fazer aqui, ó, raiz, deixa eu subir aqui um pouquinho para ficar até melhor para vocês visualizarem. Opa, depois a gente volta, tá? Tá aqui, ó. Então vai ficar raiz de 5 vezes m vezes g, esse cara aqui elevado ao quadrado, menos m vezes g, que é o peso elevado ao quadrado. Olhei esse cara, então tá aqui, ó, n ao quadrado igual. Vou brincar com isso aqui, é só tirar a raiz. Aí aqui fica m ao quadrado, g ao quadrado, menos m ao quadrado, g ao quadrado. Olhei esse cara, isso aqui é 5 de uma coisa menos 1 dessa coisa. Então esse n, tá, elevado ao quadrado vai ser 4, tá? Perdão, tá aqui, ó. 4 vezes m ao quadrado vezes g ao quadrado. Como esse n está elevado ao quadrado e a gente precisa só do n aqui, artifício matemático, tá? Já tirei raiz aqui, já tirei raiz ali, e eu consigo perceber o seguinte, então, quem vai ser o valor do n? O valor do n, vamos subir aqui, perdão, para ficar bonitinho para você. Opa, refaz um aqui. Vai lá, filhão. Aê. Então tá aqui. Então, brincando aqui, quem vai ser esse n? Esse n vai ser igual ao quê? 2, tá? Vou tirar a raiz, vezes m, vezes g. Feito isso, agora sim, o que eu faço? Agora eu volto aqui na equação da resultante centrípeta para brincar com aquele valor, tá? Então tá aqui, ó. Então eu vou pegar este cara... Opa, esqueço de selecionar aqui às vezes. Eu vou pegar este cara e vou brincar ele aqui, tá? A hora que eu fizer isso, ó, m vezes v² sobre o raio, lembra, isso aqui é velocidade em y, tá? Porque a gente está falando do ponto y. Quem é a normal naquele ponto? 2m vezes g. De novo, você já viu que, ó, massa não é importante. Foi embora. E a hora que eu isolar esse cara, eu vou até deixar ele ao quadrado, tá? Eu não vou tirar a raiz, lembrando que eu preciso dele para entrar numa equação de energia cinética. Então tá aqui, ó, Vy ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 2 vezes o raio vezes a gravidade. Este resultado aqui é a velocidade no ponto y, e agora sim a gente pode fazer o quê? Voltar na nossa equação de conservação de energia para concluir o exercício. Então eu venho aqui, ó, o que eu descobri? Aquele cara lá já está elevado ao quadrado, tá? 2r vezes g sobre 2, mais g vezes r tem que ser igual a g vezes o que o exercício nos pediu, que é o quê? Que é a altura máxima. Tá aqui. De novo, agora a gravidade foi embora, tá? Porque agora eu tenho ela em todos os termos, então agora ela dançou. 2 dividido por 1 dá 1, eu já tinha o outro cara lá, então eu consegui mostrar aqui para vocês, ó, que a altura máxima que esse cara vai atingir vai ser uma altura de 2 vezes o raio, tá?
Tá aí. A altura de 2 vezes o raio. Voltando, lembrando, estamos resolvendo a prova do tipo A, tá? Voltando nesse cara aqui, a gente consegue perceber que a alternativa correta para esse cara é a alternativa A, tá? Vou até marcar aqui para vocês. A alternativa correta aqui, vou marcar aqui no cantinho a alternativa A, que vai dar pra gente o 2R, beleza? Tá aqui, ó, inclusive. Nem precisava ter marcado lá, mas ó. Opa, tá aqui, 2R. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Aqui a gente vai fazer a questão 28, tá, galera? E a questão 28, ela envolve os conceitos de eletrostática, de novo. Então, a prova cobrou aí 2 questõezinhas desses conceitos, tá? De eletrostática. Um era de cálculo, outro era, essa daqui é de teoria. E essa é outro tipo de questão que está na prova, a exemplo da questão agora que eu fiz de termodinâmica, que você não precisava saber todas as informações. Se você souber partes da questão, você já acerta, tá? Precisa saber todas, mas tem que saber alguma coisa, né? Porque senão você não vai adiantar nada para você excluir alternativas, tá? Então, olha só. Então, nessa lógica, eu vou passar para vocês qual seria o caminho para você não precisar saber tudo e mesmo assim acertar a questão, mas a gente vai comentar todas, tá? Então, considere as seguintes afirmações abaixo, né? A primeira, no interior de uma esfera metálica condutora, então a gente está com um condutor e a gente está falando da região interna, de uma esfera metálica condutora em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo. Perfeito, né, gente? Se ela está em equilíbrio, as cargas já estão paradas, né? Já atingiram o seu equilíbrio, o campo elétrico lá no seu interior, né? Porque no condutor as cargas sempre vão, por repulsão, né? Elas sempre vão ficar mais afastadas uma das outras possíveis, elas vão se localizar na superfície, né? E na região interna a gente vai ter um campo elétrico igual a 0. Tá? No campo, na região externa, ele é normal à superfície, dá para calcular o campo na região externa se a gente tiver alguma simetria, alguma coisa do tipo, né? Se é uma esfera, a gente viu isso para calcular como é que calcula o campo fora da esfera condutora, por exemplo. Agora, se for um formato um pouco mais difícil, aí não é de ensino médio, a gente não calcula, tá? Mas no interior, tá tranquilo, né? A gente até falou sobre o conceito de blindagem eletrostática, vocês devem ter visto isso também. Bom, então a primeira é a correta. Olha só. Segunda, um campo elétrico uniforme é formado entre 2 placas paralelas, está afirmando, tá? Planas e eletrizadas com cargas opostas, tá? Isso é verdade. Você cria um campo elétrico uniforme, por exemplo, no interior das placas do capacitor, né? Como a gente viu em sala. Uma carga negativa é abandonada em repouso no interior dessas placas. Então, essa carga deslocar-se-á da região de maior potencial elétrico para a de menor potencial elétrico. Então, gente, aí, conteúdo disso, se a gente fizer um paralelo com a gravitação, você vai falar sobre massa, né? A massa sempre vai do maior potencial para o menor potencial. A massa é um conceito positivo, né? Então, se você fizer um paralelo aí para a eletrostática, a carga positiva sempre vai do maior potencial para um menor potencial, enquanto que a carga negativa vai do menor potencial para o maior potencial. A carga negativa sobe o potencial e a positiva desce. Tá? Faz um paralelo com gravitação, que a massa, que é uma coisa positiva, ela desce o potencial. Então, na eletricidade, coisas positivas descem o potencial, coisas negativas sobem o potencial. Então, está errado aqui, tá? A negativa não vai do maior para o menor, ela vai do menor para o maior, tá? Então, sabendo que a 1 está certa e a 2 já está errada, a gente só fica com a letra A ou a letra D, tá? Só isso. E aí, a letra A fala que é só 1 e a letra D fala que é 1 e 4, ou seja, nem precisava olhar na 3. Ganha tempo, você nem olha na 3 na hora da prova. Né? Mas olha só, a 4, vamos ver a 4 primeiro, antes de falar sobre a 3. Uma carga pontiforme Q de 1 microcoulomb é deslocada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. Então, a força elétrica que age sobre Qzinho, né, realiza um trabalho, que é o trabalho de A para B, que ele colocou uma letrinha diferente, né, que a gente normalmente chama de tal. 1 vezes 10 a menos 5 joule, então a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é 100 volts. Então, a questão cobrou um assunto que ela já cobrou anteriormente, a questão de trabalho, tá? Cobrou 2 vezes aí na prova. Então, vamos fazer essa continha aqui. Então, o trabalho é a carga que eu vou mover vezes a diferença de potencial que ela vai sentir, né? Bom, ele já deu pra gente o trabalho, que é 1 vezes 10 a menos 5, eu vou colocar só como 10 a menos 5 aqui. A carga vale 1 microcoulomb, 10 a menos 6. Vamos achar a diferença de potencial, é só isso que essa afirmativa 4 queria. E aí 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 6, né, gente? Que vai dar 10. Essa é a diferença de potencial. 10 o quê, professor? Você não está colocando unidades. Volts. Tudo no sistema internacional aqui, tá bom, pessoal? E aí a afirmativa 4 está errada, porque ele falou que é 100 volts.
Então, a única correta aí, né, entre a A e a letra D, é a letra A, só a 1 está correta. Então, essa era uma maneira, uma metodologia para você resolver essa questão, nem precisava olhar para a terceira, tá? Mas a terceira, vamos comentar. Um objeto eletrostaticamente carregado próximo ao objeto em equilíbrio eletrostático induz nele uma carga uniformemente distribuída. Então, gente, primeiro, vamos na afirmativa mais esdrúxula que está aqui, tá? A carga só vai ser uniformemente distribuída se a gente tiver uma esfera, né? E aqui ele não falou que tipo de formato, né? Que tipo de corpo a gente tem aqui, tá? Outra coisa, ele não fala se é um objeto condutor, ele só fala que é um objeto em equilíbrio eletrostático. Não fala se é um condutor, né? Porque pode ser não condutor, enfim. A questão tem uma série de erros, né? Mas essa parte aqui do uniformemente distribuída, ele não falou qual é o formato, para a gente dizer isso daqui, é o que já mata a questão aí, tá bom? Então isso mata a questão, a gente marca a letra A, tá? Só a 1 está correta. Vamos fazer mais uma, tá, gente? De agora circuito e efeitos magnéticos, né? Porque a gente sabe lá do experimento de Oersted que corrente elétrica gera campo magnético. Então ele colocou uma questãozinha do SpaceX aqui, colocou um circuito, onde a gente vai ter uma corrente circulando, a corrente passando por partes do fio estão imersas num campo magnético, vai sofrer o efeito de força magnética. E a gente vai trabalhar com esse negócio, tá bom? Bom, vamos ver. A questão 29 diz assim, ó. Um fio condutor no trecho KLM, que é esse pedacinho aqui, tá, gente? Sendo KL igual a 8 metros e LM igual a 6 metros, né, o formato de L ali, o ângulo reto entre eles, né? Está dobrado em ângulo reto e está ortogonalmente inserido em um campo magnético uniforme de intensidade 0,4 Tesla. Então, a corrente que vai passar por esse fio aqui, ela vai ser perpendicular ao campo magnético, como ele acabou de falar aqui na questão. Então, o ângulo entre a corrente e o campo magnético é 90, na hora de a gente aplicar a fórmula de força magnética, a gente tem um seno lá que vai ficar seno de 90, que é 1, tá bom? É um campo uniforme e tal. Este fio está conectado a um circuito resistivo que é composto por um gerador ideal de DDP, diferença de potencial E igual a 40 volts, né? E resistências ômicas 8, 12 e 24 ohms, conforme desenho abaixo. A intensidade da força resultante de origem magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho KLM. Então, às vezes o aluno vê esse E aqui e já pensa com aquelas equações de circuito de Poulet e coisas do tipo, né? Não, vamos fazer URI mesmo, tá? Vamos fazer URI. A definição da resistência. Resistência é a diferença de potencial sobre a corrente, né? Aí você passando a corrente para o outro lado, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Pronto, vamos fazer isso já é suficiente, tá? Não precisa trabalhar com equação de Poulet, nada desse tipo não. Então, gente, vocês percebem aqui que a gente tem uma associação de resistores que tem uns fios lisos ali, ó, entre os resistores, né? Então, a gente trabalhou bastante durante o ano, espero que vocês tenham trabalhado também aí, que esse tipo de questão, quando a gente tem fio liso, é interessante redesenhar a parte da resistência, tá? Para ver o que vai acontecer, porque às vezes a gente não consegue prever qual é o padrão aqui, se está em série, às vezes tem curto-circuito, né? A gente não consegue ver. Então, a maneira para fazer isso, por exemplo, vou chamar esse ponto aqui de A, tá? Esse ponto aqui também é A e A. Por quê, Fernando? Porque é o mesmo potencial, tá? Um fio liso, né? A corrente vai passar ali sem nenhum problema, mesmo potencial. Então aqui é A, tá? De maneira análoga, onde tem resistência, eu não posso chamar de A também, né, gente? Eu tenho que chamar um ponto diferente. Então aqui é A, ó. Aqui já é um ponto diferente, porque tem uma resistência entre esses dois pontos, ó. Vou chamar esse ponto aqui, ó, esses que estão de azul, de B, tá? Então todos esses caras aí são B. E aí nem precisa redesenhar, presta atenção comigo, ó. Essa ligação de 8 ohms é de A para B. Essa ligação de 12 ohms é de A para B. E essa ligação de 24 ohms também é de A para B. Então eu tenho 3 caminhos ligando os mesmos pontos, tá? Isso é um circuito paralelo. Se você quisesse redesenhar, você faria algo desse tipo aqui assim, né? Mas nem precisa, né? Tá? Então é 8, 12 e 24 em paralelo, tá? Então, como é que a gente faz em paralelo com 3, né? Você pode fazer, por exemplo, 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre cada um, né? Mas aí a gente faz de uma maneira um pouco mais rápida. Por exemplo, vamos fazer, olha a proporção aqui, o 12 e o 24, acho que é interessante fazer primeiro, tá? Então, você faz produto pela soma, de 2 em 2, tá, gente? Produto pela soma, que vai dar 36, né?
Tá? 12 vezes 24 sobre 36. Aí fatora, 12 por 36 dá 1/3. Um 3 aqui embaixo. 24 dividido por 3 dá 8. Então, esses dois, o 24 em paralelo com 12, te dá 8. E aí eu vou fazer por último o 8 em paralelo com 8. Né? Dois caras iguais em paralelo divide por 2, né? Quando eu tenho n resistores iguais, em paralelo, pega um deles e divide por n, né? Que é o número de iguais. Aqui eu tenho 2, então isso vai dar 4 ohms. Tá? Então um pouquinho de trampinha aqui nessa questão, né? Você tem que fazer isso daqui de maneira um pouco rápida, tá? 4 ohms. Agora eu vou apagar, tá? Essas coisas de azul que eu escrevi, e vou fazer aqui, ó, para achar a corrente que sai da bateria aqui do polo positivo, no sentido convencional. Tá? A DDP é 40 volts, a resistência total é 4 ohms, 40 por 4, a gente vai achar que a corrente é 10 amperes. Né? Então sai 10 amperes aqui da bateria, esses 10 amperes se dividem aqui, né, em 3 partes iguais. Como que fica em cada pedacinho aqui, Fernando? Não importa, você não vai fazer isso, a questão não quer isso, tá? Mas vai passar aí 10 sobre 3 em cada uma das resistências, né? 10 sobre 3 em cada uma das resistências, Desculpa, não vai passar 10 sobre 3 em cada uma das resistências, porque elas não são iguais. Vai se dividir em 3 pedaços que são inversamente proporcionais à resistência. Não é igual não, tá? Não é 10 sobre 3 não. Bom, então a gente achou a corrente. Para que a gente queria isso, né? O que a questão realmente quer saber é qual a intensidade da força resultante de origem magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho KLM, tá? Então deixa eu apagar aqui. Essa parte aqui. A gente já descobriu que a corrente é 10. E vamos lá. Vamos pegar primeiro esse fio aqui, ó. Essa parte aqui do fio, que é o KL, tá? Então a corrente vai percorrer esse fio nesse sentido, né? Ó, é a corrente de 10 amperes, que ela vai se juntar aqui e depois passar para os resistores, né? É uma corrente de 10 amperes, é a corrente total. Bom, aqui você pode aplicar a regra da mão esquerda ou a regra da mão direita, tá? Não faz a menor diferença. Eu vou aplicar, por exemplo, a regra da mão direita, seria algo desse tipo aqui assim, ó. Tá? Corrente elétrica, né? Corrente elétrica a gente não precisa se preocupar se obedece ou não obedece a regra, ela obedece e pronto, acabou. A força magnética nesse fio está para lá. Ó. Quanto que vale essa força magnética? Bill, tá? Bill seno θ, mas o seno é 1, né? Ângulo de 90, seno de 91. Então é Bill, ele te deu o campo, né? A corrente a gente achou, ó, 10 amperes, e o comprimento do KL está aqui, ó, 8 metros. Então, vamos fazer de cabeça aqui, gente. Ó. B, 0,40, vezes I, que é 10, dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, essa força aqui é 32. Uma questão tediosa, né? Muita conta para fazer, tá bom? Vamos ver mais uma outra questão. Uma outra questão, na outra parte, que é esse fio aqui, ó. Tá? Aí a corrente vai percorrer esse fio nesse sentido aqui. Então, se você usar a regra da mão esquerda, a regra da mão direita, aquela que você aprendeu, que você se sente mais confortável fazendo, tá? Você vai perceber aí que a corrente a força magnética está para baixo nesse fio. Tá? Como é que calcula essa força magnética aí? Bill, mesma coisa, né? O ângulo é 90, seno de 91. Então, Bill. B, 0,40. Corrente, 10 amperes. 0,40 vezes 10 dá 4. E o pedaço, comprimento LM ali é 6. 4 vezes 6 é 24. Tudo bem? 24 newtons. Ali é 32 newtons. Tá bom? E aí, gente, olha só. Se você lembrar da teoria de vetores, agora você tem que fazer a força resultante, que é o que a questão perguntou. Né? Tem duas forças ali naquele fio, que está dobrado. A gente tem que fazer a força resultante. Né? Como eles são perpendiculares, ó, tem que fazer Pitágoras. E aí, isso aqui é pitagórico. Não sei se você percebeu, mas isso aqui é pitagórico. Professor, putz, tem que fazer 32 ao quadrado, mas... Não. Olha só. O 32, 24... As canetas são trocadas, mas enfim. O 32, ele é 8 vezes 4. Né? E o 24, ele é 6 vezes 4. Então, esquece esse 4 aqui, ó. É pitagórico. Tá? 6, 8, o outro vai ser 10. Tá? Mas tem que multiplicar por 4, né? Que tem esse fator 4 aqui. Então, a força resultante
sem fazer Pitágoras, nada do tipo, vai dar 40 newtons. Tá? Só que tem que ter essa sacada, né, gente? Tem que dominar bastante aí esses conceitos matemáticos, que você obviamente dominam. Vocês fazem coisa bem mais difícil lá na matemática do que cai na física, tá certo? Então 40 newtons aí, letra B. Vamos fazer agora a última questão, a questão 30, que é uma questãozinha que a gente tem que fazer leis de Kirchhoff, né? Você pode tentar redesenhar esse circuito, tá? Se você redesenhar de uma maneira feliz esse circuito, essa questão vai sair de maneira bem rápida. Se você redesenhar de uma maneira que não seja tão feliz, vai ser um inferno para resolver essa questão. Eu vou deixar a questão do jeito que ela está aqui, ó. Tá? Não vou trabalhar nada com ela. É claro que eu vou fazer algumas simplificações aqui. Não vou redesenhar para a gente ver se daria para fazer ganhando tempo, né? Então, olha só. Considere o circuito elétrico ABCD abaixo, tá? Que é formado por 4 resistores ôhmicos, sendo R1 igual a meio. Então, esse resistor aqui, ó, R1 igual a meio. Eu nem vou escrever, tá? Mas ele vale meio. R2 igual a 1. Então, esse aqui vale 1. 1 ohm. R3 igual a 2 ohm. E R4 igual a 4 ohm. Esse daqui eu não vou redesenhar. Por quê? Olha só. E dois geradores, E1 e E2, né, gente? Vê o E1 aqui e E2, ele já falou que é gerador. Então, você já pode assumir o sentido da corrente como gerador, né? Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 é zero, então, olha só, a diferença de potencial desses dois pontos aqui é zero. Tá certo? Se a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é zero, ele está em curto-circuito. Né? Ele está em curto-circuito. Então, em princípio, eu poderia tirar ele do circuito, mas eu vou fazer simplesmente assim, eu vou fazer que ele é um fio reto. Né? Que a diferença de potencial é zero, então se considera aquela resistência. Deixa ele ali como um fio reto. Não precisa redesenhar, mas deixa ele ali como um fio reto. Tá? É um fio liso, né? É um fio que não tem resistência, os potenciais em todos os pontos dele são iguais. Tá? E que o valor da DDP E2 é 4 volts, né? Então a DDP de E1 vale. Bom, a gente tem uma série de maneiras de fazer essa questão. Tá? Você pode, por exemplo, vou pegar aqui, olha só, quantas incógnitas a gente tem, né? A gente precisa saber, tem um monte de corrente aqui, tem, na verdade, todos os ramos aqui vão ter corrente, menos aqui no ramo do azul que eu pintei, tá? Mas eu vou fazer de uma maneira que, olha só, vai ganhar um pouco de tempo para vocês, presta atenção. Então, olha só, eu posso pegar esse ramo aqui, ó, que está pintado de azul, tá certo? Isso é um circuito fechado, né, gente? Ó. Isso é um circuito fechado. Se eu aplicar as leis de Kirchhoff aqui, o que vai dar? Vamos andar no sentido anti-horário, tá? Anti-horário. Então, vamos descer aqui, subir e descer. Então, aplicando as leis de Kirchhoff, aqui vai ficar mais E2. Aqui deveria ter a diferença de potencial entre esses dois pontos, que não tem, porque ele está em curto. A questão falou pra gente que a diferença de potencial aqui é zero. Então, ficaria nesse caminho aí E2. Vou assumir que essa corrente está para cá, ó, tá? A corrente no R4 está para lá. Vou chamar essa corrente de, sei lá, X menos 4X igual a zero, certo? Só que ele falou para a gente que o E2 é 4 volts. Então, rapidamente, a gente acha que essa corrente X aí é igual a 1 ampere, tá? E aí, agora, já sei que isso daqui vale 1 ampere. Vou apagar essa letra X aí. Vou colocar aqui 1 ampere, tá? Vou precisar apagar aqui por causa do espaço, tá, pessoal? Mas rapidamente a gente consegue perceber isso daí. Aí, olha só. Vou apagar isso aqui também. Vou deixar só aquela corrente, aquele sentido de corrente que eu adotei aqui, ó. E aí uma parte crucial dessa questão é perceber o seguinte. Esse ponto aqui, ó, essa questãozinha mais trabalhosa da parte que eu me propus a fazer com vocês, tá? Esse ponto aqui, em tese, ele é um nó, né? Por quê? Deveria sair corrente aqui do gerador, ó, corrente preta aqui, ela deveria se dividir nesse caminho aqui que passa 1 ampere lá para cima e outro caminho para cá, né? Esse caminho da R1. Só que aqui não tem corrente, né? Por quê? Porque aqui a DDP é zero, né? A corrente vai ser zero nesse elemento aqui, ele está em curto. Tá? Então, toda essa corrente, na verdade, essa corrente preta, é essa corrente azul que ela vai lá para cima. Então, eu já sei que a corrente aqui é 1 ampere.
tá? A corrente nesse caminho aqui, gente, ela é 1 ampere. Tudo bem? Porque esse cara aqui não vai ter corrente. Toda a corrente sai do gerador vai lá para cima. A gente descobriu que a corrente lá de cima já era 1 ampere, a corrente daqui é 1 ampere. Aí, olha só, o que mais que a gente pode perceber? Aqui também tem um nó, certo? Aqui tem um nó. Por exemplo, eu vou colocar uma corrente para cá, vou chamar essa corrente de Y. E vou colocar, onde eu coloquei aqui, vou colocar essa corrente para cá. Por que eu estou olhando meu papelzinho aqui? Porque para dar os sentidos positivos, tá? As correntes já vão dar positivos se você adotar esses sentidos. Você poderia escolher do jeito que você quisesse, mas não precisa. As correntes, algumas vezes, se você fizesse umas correntes que não tivessem nesse sentido, não daria positivo, né? Daria negativo, mas a gente interpreta isso, né? Então já estou escolhendo o sentido aqui para dar positivo, tá? Que eu sei que vai dar positivo. E aí presta atenção, gente, ó. O X está chegando nesse nó B, o Y está saindo desse nó B e o 1 está saindo desse nó B, essa corrente de 1 ampere preta aqui, ó. Então eu posso escrever uma equação dos nós. X é igual a Y mais 1. Tudo bem? Então, a equaçãozinha dos nós aí, a gente montou. Olha só. Muita coisa ainda para fazer, tá? Porque a gente tem o E1, que é uma incógnita, o X e o Y são incógnitas também. Essas correntes aqui a gente não tem. Então, tem três incógnitas para resolver, a gente precisa montar 3 equações. A primeira está aqui, ó. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode andar no circuito, por exemplo, eu posso fazer esse caminho aqui em amarelo, sei, gente, que é meio ruinzinho, mas vamos fazer esse triângulozinho aqui de baixo. Tá? Esse triângulozinho aqui de baixo. Para chegar, né? E aí você pode escolher no horário, anti-horário, tanto faz, eu vou percorrer ele nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Então, se você montar essa equaçãozinha aí, o que você vai chegar aqui, ó? Então, mais E1, aqui é 0, nessa parte azul é 0, menos 1x, eu estou andando no sentido a favor da corrente, então é menos RI, né? Menos 1x igual a 0, porque volta ao ponto inicial. Então, eu chego em outra equaçãozinha aqui, ó, que é E1, que é o que eu quero saber, menos 1x é igual a 0. E aí, olha só, gente, eu acabei de descobrir que o E1 é x. Então, já eliminei uma das minhas variáveis. Então, agora eu só preciso descobrir x e y. E, na verdade, eu quero saber quem é x, porque a questão que é o E1. Só achar o x e acabou a questão, não precisa nem achar o y. Tá? Então, guarda essas duas equações aqui, ó. Tá? O E1, que é o que eu quero, é o x. Então, se eu achar o x, eu mato a questão. Preciso montar uma outra equaçãozinha aí para a gente matar esse assunto. Tá? E aí, olha só, infinitas coisas que vocês podem fazer aqui, né? Vocês podem fazer, por exemplo, esse caminho aqui. Deixa eu apagar esse amarelo aí, porque agora vai ficar muito louco o desenho, tá? Vai ficar bem condensado. Vocês podem fazer esse caminho aqui, ó. Vamos lá, vamos passar por 4 volts, Y e X. Não é tão louco assim, né? É só fazer esse triângulozinho aqui agora, gente, ó. Faz esse triângulo, tá? No sentido que vocês quiserem também. Eu vou andar aqui no sentido horário. Monta essa equaçãozinha aí, ó. Então, ó, E2 mais E2 menos 1x, né? Menos 2y igual a 0. Então, E2 menos 1x menos 2y igual a 0. Tá bom? Só que desculpa, eu quero E1, né? Ah, não, deixa assim mesmo. O E2 é 4 volts, vou deixar esse caminho mesmo, olha só. O E2, gente, é 4 volts, né? A gente já sabia aqui, ó. Então, 4 é igual a x mais 2y. Sacou? Então, olha só, duas equaçõezinhas, ó. Duas equaçõezinhas, tá? Então, vamos substituir o x. 4 é igual, no lugar do x eu vou colocar y mais 1. Então, y mais 1 mais 2y. Aí, 4 é igual 3y mais 1. E aí, resolvendo aí, gente, dá y igual a 1, né? 1 ampere. Essa corrente y é igual a 1 ampere. Normalmente, em livros, você chama de I1, I2, I3, mas acaba ficando confuso. Melhor usar a letra normal, né? E aí acabou, né, gente? Ó, porque o que a gente quer descobrir nessa questão é o x. Porque o E1, que é a dúvida da questão, é igual a x. X é igual a y mais 1, mas o y é 1.
Então, x é igual a 1 mais 1, x é igual a 2 e o E1 é igual a 2. Ufa! Uma questãozinha bastante trabalhosa aí que envolve leis de Kirchhoff e ainda tem que tomar cuidado com esse curto-circuito nesse resistor aqui. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui a correção dessas questões de eletromagnetismo, de termodinâmica e de ondulatório, movimentos oscilatórios, né? E até a próxima. Então, pessoal, seguindo, a gente vai fazer agora mais um dos exercíciozinhos pra gente. Esse é o exercício de número 31 da prova de vocês. É um exercício que envolve dinâmica. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha só. Um bloco, deixa eu já até selecionar aqui, isso. Um bloco homogêneo A de peso 6 newtons está sobre um bloco homogêneo B de peso 20 newtons. Beleza, dois blocos. Ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento. O que significa? Que a gente está trabalhando com a força de atrito estático máxima. O atrito estático pode ser variável, mas nesse caso é o valor máximo, μ vezes a normal. O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo no ponto X. A gente já vai ver a imagem, formando um ângulo θ com a horizontal. Enquanto o bloco B está sendo solicitado por uma força horizontal F. Beleza? Conforme vai ter no desenho. Os coeficientes de atrito estático entre o bloco A e o bloco B, tá, é de 0,3, então eu tenho um atrito entre os dois blocos, e entre o bloco B e o solo é de 0,2. Então, além de ter entre A e B, eu tenho entre B e o solo. Fechou. A intensidade da força horizontal, que é essa força aqui, F, em módulo, tá? Aplicada ao bloco B, nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento, ou seja, iminência de movimento, que é o que o cara quer. Partiu olhar aqui. Pessoal, é o seguinte, eu vou representar todas as forças que estão agindo nos corpos aqui para vocês. Porque lembrando, aqui a gente precisa de 4 regrinhas, tá? Exercício de dinâmica ou estática representa a força, tá? Decompõe se for preciso, escolhe um sentido positivo, caso necessário, e aplica a segunda lei de Newton. Regra de receita de bolo aí. Vamos lá. Primeiro ponto vai ser representar. São muitas forças, então não se percam, tá? Vamos dar uma olhadinha, eu vou deixar vermelho aqui mesmo. A primeira força que eu vou desenhar, e eu vou mudar de cores aqui para os blocos, é o seguinte. Eu vou começar pelo bloco A, tá? Então aqui no bloco A tem um peso. Então vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui é o peso do A. Aqui no bloco A tem uma normal. Tá aqui, ó. Normal no bloco A. O bloco A está sendo solicitado aqui, ele está preso, na verdade, quem está sendo solicitado é o bloco B, mas ele está preso em uma corda, então aqui tem quem? Tem uma tração que eu vou chamar de T. Beleza. O que eu vou lembrar, tem mais força sobre o A? Tem. E daqui a pouco a gente vai para o B. Quando essa força aqui puxa o bloco B, ele tende a entrar em movimento naquela direção. Se o A tende a inércia enquanto ele faz isso, quer dizer o seguinte, que esses blocos vão escorregar um sobre o outro. Para isso não acontecer, vai agir aqui, ó, sendo contrário, não é que ele vai garantir que não aconteça, tá? Uma força de atrito entre o bloco A e B. Tá lá. Tem mais força? Não, essas são as forças que agem no bloco A. Vamos agora para o bloco B. O que é importante? O bloco B tem peso? Tem peso. Tá aqui, ó. Isso aqui é o peso do bloco B. Tá aqui representadinho para vocês. Tem uma força F, que o exercício já deu desenhada aqui pra gente, que é inclusive quem a gente quer brincar. Se o F for puxar esse cara, vai ter que surgir um atrito aqui no sentido contrário, tá? Força de atrito entre B e o solo, então vou chamar só de B, tá? Para ser contrário a essa tendência de escorregamento. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Quem está fazendo a força de atrito no bloco A é o bloco B. Então tem que ter um para-ação e reação agindo aqui, ó, que é exatamente o para-ação e reação daquele atrito. FAT-AB. Beleza. Além disso, tem normal no bloco B? Tem normal no bloco B. Eu vou desenhar aqui, vai ficar até aqui em cima, ó, normal no bloco B. Só que, qual é o detalhe? Aí você fala, pô, professor, mas o peso do A não está agindo no B? Não, o peso de um corpo age só nele. Cuidado para não confundir isso, tá? Mas como é o B que está fazendo a normal no A, porque o B é a superfície partindo do ponto de vista do A, também tem que ter um para-ação e reação aqui, que vai ser quem? Que vai ser a normal do bloco A. Por quê? Simplesmente para ser um para-ação e reação. Se o B faz força no A, o A faz força no B. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Valeu, é nóis, falou, o Newton tá feliz. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Decompor essa tração. Esse é o primeiro passo. Então, representamos as forças, vamos fazer decomposição. O que eu quero que vocês olhem? Se esse ângulo aqui é θ, eu
vou fazer uma linhazinha pontilhada e aqui eu vou ficar com um das componentes, aqui eu vou ficar com outra das componentes. Se esse ângulo é θ, aqui é θ também, alternos internos. Se eu pego esse cara e trago para cá, eu estou abrindo, então essa componente é t vezes seno, tá? Eu nem vou colocar ela, porque senão vai poluir muito o nosso desenho. Se eu colocar uma, eu já sei quem é a outra. Se eu pegar aquele cara e levar para lá, é cosseno. Então aqui, ó, t cosseno de θ, então esse é o t seno de θ. Agora eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton para cada um daqueles amados corpos. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou primeiro para o corpo A, que é o corpo que eu coloquei em vermelho lá, então vou manter a notação aqui. Já decompus esse cara. Lembra, para ter equilíbrio, essa força de atrito em A vai ter que ser igual a uma das componentes aqui da tração. Então eu vou poder escrever para esse cara aqui o seguinte, ó, que a força de atrito FAT AB entre os dois corpos vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual a T vezes o cosseno de θ. Tá aqui. Isso aqui para essa direção. Direção vertical agora, direção horizontal foi, tá? Direção vertical. Eu tenho normal, tenho peso do A e uma das componentes da tração. Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó, a normal em A vai ser igual a quem? Ao peso do A mais a tração vezes o seno de θ, que é a segunda componente. Vou agora para o corpo B. Tá aqui, ó. Vou subir um pouquinho aqui, só para ficar mais confortável para a gente, mas a imagem ainda é essa, tá? E depois a gente vai brincando aqui. Tá lá, vamos lá. Para o corpo B, vou olhar as mesmas coisas. Como é o F que eu quero, eu vou começar pela direção horizontal aqui. Então o que eu vou poder escrever? Que a força F, que é o que a gente vai querer calcular, é a soma dos dois atritos, tá? É a força de atrito. Perdão, deixa eu começar pelo F aqui, colocar uma igualdade aqui pra gente. Beleza. Então aqui, ó, o F ele vai ser igual à força de atrito entre B e o solo somado com a reação, tá? Que é a força de atrito entre quem? Entre A e B. Tá aqui. E agora eu vou olhar aqui, que é o seguinte, a normal em B, na direção vertical, tá? A normal em B vai ter que ser quem? O peso do B mais a normal em A. Lembra? Para ação e reação. Escrito isso, gente, a gente já fez todos os passos da nossa receita de bolo, tá? Isso é importante, porque a gente não sabe o que ele pode perguntar e ele pode perguntar qualquer coisa. Então, o que eu vou olhar aqui agora? Eu vou olhar o que ele quer. Ele quer essa força F, então eu vou partir dessa equação, tá? Você pode ir dando nome para elas, para facilitar para vocês, mas é dela que eu vou partir. Então, vou até deixar ela ali um pouquinho, tá? E aí a gente vai continuar aqui, ó. Esse F vai ter que ser igual a quem? Força de atrito, vou só inverter a ordem pra gente, tá? Força de atrito entre A e B, mais a força de atrito entre B e o solo. Cuidado, tá, gente? Quando vocês usam a equaçãozinha falando o seguinte, que a força de atrito é igual a μ vezes a normal quer dizer o seguinte, que a força de atrito está relacionada com qual a força você está comprimindo o solo. Pode não necessariamente ser só a normal. A gente sabe que no plano inclinado é uma coisa, nas outras situações é outra coisa. Então sempre pense sobre aquele cara. O que eu quero falar aqui para vocês nesse caso? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Olha só, para o corpo A, vou manter o código de cores que eu estou usando aqui, ó. Para o corpo A, quem vai ser o atrito? μ vezes a normal em A. E aí, vamos abrir esse cara primeiro só para manter as cores. Então, eu vou chamar esse cara aqui de μA, que é o coeficiente de atrito entre A e B. Então, quem vai ser esse cara aqui, ó? μ vezes A. Se a gente lembrar da equaçãozinha, foi até bom que eu deixei ela aqui, ó. Se a gente lembrar da equaçãozinha, foi até bom que eu deixei ela aqui, quem é a normal em A? A normal em A eu posso escrever como essa soma. Se valer a pena, daqui a pouco a gente faz isso, tá? Eu ia até abrir, mas não precisa. Se valer a pena, daqui a pouco a gente faz esse cara. Vamos olhar o B agora. No B, a hora que eu vou olhar essa força de atrito entre B e o solo, então eu vou chamar isso aqui de μB vezes normal em B. E aí, ó, tá aqui, ó, NB. Nesse caso, eu vou abrir, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, μB vezes aquele cara ali que é quem? Que é o peso do B, ó, eu errando aqui, mais a normal em A. Por conta do par ação e reação, vou sempre lembrar. Por que eu não vou abrir esse cara? Porque eu tenho normal em A aqui e aqui, então eu vou deixar em função dela, tá? Vou subir esse cara aqui, vamos subir e brincar. Então olha só,
a expressão que eu consigo chegar para esse cara, que é o que o exercício quer, tá, gente? Eu consigo chegar em qual expressão? Que é a força de atrito. Se eu fizer uma distributiva aqui e botar esse cara em evidência, eu consigo mostrar para você, tá, que isso aqui vai ficar μA mais μB, tô botando em evidência quem? O valor da normal em A, mais, aí no outro termo, que eu fiz uma distributiva e sobrou aqui, ó, μB vezes o peso do B. Beleza. Vou seguir resolvendo esse cara, porque esses caras eu tenho, o peso do B eu tenho. Quem eu não tenho? Eu não tenho ainda o valor da normal em A. Então é nela que eu vou ter que brincar. É esse cara que eu vou ter que descobrir antes de jogar todo mundo aqui. Vou até substituir valores para a gente já ir se adaptando. Esse cara é 0,3, esse cara é 0,2. Somando isso aqui vai dar meio, tá? 0,5 vezes a normal em A. Lá do outro lado, esse cara aqui, ó, 0,2 vezes o peso do B. E o peso do B vale 20, tá? Vou até voltar aqui pra gente ver e ver se eu não estou esquecendo nada. Tá aqui, ó, esses são os valores. Os valores dos coeficientes de atrito, ele deu, vou voltar aqui para vocês, tá aqui, ó, entre B e o solo 0,2, entre A e o solo 0,3, só fui substituindo aqueles caras lá para vocês. Lembra, quem falta é para a gente descobrir o que a gente quer, normal em A. E aí eu vou olhar o seguinte, eu tenho essa expressão aqui para brincar com a normal do ponto A. Então vamos abrir. Vamos pegar, vamos subir aqui de novo o que a gente tem e vamos trazer esse cara aqui do lado. Eu vou até escrever ela ali, tá? Então a normal é peso do A, T seno. Então vamos colocar ela aqui. Vou até colocar de outra cor para a gente ver que a gente está fazendo um paralelo aqui do exercício. Então aqui, opa, normal em A tem que ser igual ao peso do A mais T seno. O valor do seno ele deu, tá? Então o que eu consigo pensar aqui? Bom, eu vou deixar o NA. Quem é o valor do peso? 6 newtons. A tração eu não sei, o seno é 0,8. Eu ia colocar 8 sobre 10, mas não vale a pena. Vamos deixar aqui vezes 0,8. Aí você fala, professor, continuamos sem saber. Exatamente. Só que, de novo, olha a importância de você saber escrever as leis de Newton para todo mundo, tá? A hora que você olhar aqui, o que eu quero que você perceba? Quem é essa força de atrito? Ela é μ vezes a normal em A. Que tá aqui, eu escrevi em função desses caras, mas eu posso abrir ele de novo aqui, tá? Só em termos ali pra gente olhar. Então você vai concordar comigo, vou até mudar de cor. Vou sempre brincando aqui, a gente não tem por que poupar espaço nesse momento. Eu posso olhar a expressão para a força de atrito, tá? Então, ó, a força de atrito em A, entre A e B, que é aquela forcinha que eu mostrei para vocês. E a hora que a gente escreveu as leis de Newton, tá? Você pode até voltar um pouquinho aí seu vídeo para ver lá. É o seguinte, isso aqui tem que ser igual a T quem? T cosseno. Ao mesmo tempo, quando a gente abriu esse cara, isso aqui é o que eu chamei de μA, entre AB, vezes a normal em A, que é uma coisa que a gente quer descobrir aqui, em função do t vezes o cosseno de θ. E a gente sabe quem é esse cara. Então, quem é esse cara aqui? Ó, esse cara é 0,3, aí aqui eu tenho o valor da normal em A. Esse cara aqui é quanto? Pô, professor, esse cara aqui eu não sei, vou precisar brincar com ele lá do outro lado, mas não tem problema, a gente vai colocar ele lá. O cosseno vale quanto? 0,6. Eu já nem quero brincar com esses números com vírgulas aqui, tá? Então, na hora que eu for olhar esses caras aqui, eu consigo isolar o valor da normal em A. Então, o que eu vou brincar? Esse 3 vai passar lá dividindo, então quem vai ser esse NA aqui? Esse NA vai ser quanto? Ele vai ser, vai ser 2 vezes a tração. E agora sim, tendo este resultado aqui, eu consigo voltar aqui e brincar. Então agora que eu vou voltar aqui, eu vou só trocar o código de cores, vamos voltar para o nosso azul maravilhoso, e aqui eu tenho 2 vezes a tração, 6 mais 0,8 vezes a tração. Esse cara vai passar aqui e vai ficar o quê? 1,2 vezes a tração, isso aqui tem que ser igual a 6, tá? Esse 1,2, tá, gente? Só para ficar mais bonitinho aqui pra gente, eu posso escrever como 12 sobre 10. Então tá aqui, ó, 12 sobre 10. A hora que eu mostrar isso para você, vai dar 60 dividido por 12. Essa tração aqui vale quanto? Vale 5 newtons. Se eu precisasse calcular, esse é o valor da tração. Calculei a tração, eu consigo descobrir, eu só vou manter a cor aqui para a gente ganhar tempo. Vou subir aqui um pouquinho, aliás, nem preciso colocar o valor, vocês já conseguem ver, né? Porque se esse cara vale 5, a normal em A vale quanto? Vale 10. E agora sim eu volto onde eu preciso, que é o quê?
é olhar essa expressão que eu tinha para descobrir o valor da força F, tá? Eu tô colocando aqui atrito, tá, gente? Foi um errinho meu quando eu fui colocar, então vou apagar para vocês porque eu fiquei emocionado na hora de brincar com atrito, que é o seguinte, essa força que a gente está escrevendo aqui, ó, não é o atrito. Esse é o valor da força F, que é o que a gente quer lá em cima, tá? Então vou voltar aqui rapidinho. Opa, tá aqui, ó. Valor da força F, vou só escrever de novo para corrigir esse errinho. Então aqui é o valor da força F, aqui é o valor da força F. Então quem é esse F? Esse F vai ficar meio vezes a normal em A. Calculamos que dá 10. Já de cabeça, esse cara vai dar quanto? 5. 0,2 vezes 20, 4. Então quem é o valor da força F? Esse cara aqui é quanto? 9 newtons. Tá aí pra gente. Beleza, pessoal? Se você olhar as alternativas do exercício, vamos voltar ali para dar uma olhadinha, tá? Lembrando, a gente está resolvendo a prova do tipo A. Na prova do tipo A que a gente está resolvendo, esse é o exercício, que é o exercício de número 31. A gente vai marcar como correta qual alternativa? A gente vai marcar como correta a alternativa B de bola. Fechou? Belezinha? Tranquilo. Exercício um pouco extenso, mas sem dificuldades, tá? Só trabalhoso. Vamos seguir. Último exercício da parte de física, tá? Então aqui é o seguinte, tá, pessoal? O que eu quero brincar com vocês? Se a gente der uma olhada, esse é um exercício que fala de estática. Então vamos lá. O desenho abaixo, que a gente já vai mostrar, apresenta uma barra metálica ABC em formato de L, de peso desprezível. Essa informação é importante. A gente tem que fazer questão aqui, ó, de assinalar esse cara. Peso desprezível dessa barra, tá? Beleza. Com dimensões AB e BC, articulado em B, quer dizer que se ela for rotacionar, provavelmente isso vai acontecer em relação ao ponto B, por meio de um pino sem atrito. Aqui, já que não, eu vou brincar com estática, mas a gente está sabendo isso aí. Ele dá o ângulo de inclinação dessas partes. Na extremidade A, o que acontece? Essa barra ela é presa a uma esfera homogênea de volume 20 litros, tá aqui, tá? E peso igual a 500 newtons. Então já me deu o peso desse cara, por meio de um fio ideal. A esfera está totalmente o quê? Totalmente imersa, sem encostar no fundo. Isso é importante, quer dizer que não tem normal agindo nela. O que ele vai querer saber é o seguinte, o valor do módulo da força F, tá? Que faz 90 graus com o lado BC dessa barra para manter o sistema todo em equilíbrio, e não é um tipo qualquer de equilíbrio, é equilíbrio estático, tá? E aí eu vou lembrar para vocês que quando a gente fala de equilíbrio estático, envolve o equilíbrio dinâmico, a gente tem que somar as forças resultantes, tem que dar zero, mas o cara também não pode rotacionar, então o momento de uma força, a soma dos momentos, também tem que ser nulo. Então tá aqui a imagem do último exercíciozinho da minha parte aqui com vocês. Olha só, de novo, envolve dinâmica, envolve estática, a gente faz o quê? A gente representa as forças. Então, se você olhar aqui, tem uma tração. Aqui, como tem contato com algo, tem que ter uma normal perpendicular, nem preciso chamar de NB. E aqui está a nossa querida força que precisamos calcular, que é a força F. Nem vou colocar notação vetorial. Só que aí que tá, tem uma esfera aqui, né? E essa tração está em função dessa esfera. A hora que eu olho para essa esfera, o que tem agindo? Aliás, vou até trocar de cor aqui, tá? A hora que a gente olha para essa esfera, o que está acontecendo? Nessa esfera aqui tem peso, como ela não toca o fundo, não tem normal, mas para cima não tem só tração. Para cima tem o que também? Empuxo. Essa esfera está mergulhada no líquido. Então, para descobrir a tração, o peso enunciado deu, eu preciso do empuxo. E é isso que eu vou fazer aqui no cantinho. Lembra? Empuxo, densidade do fluido, gravidade, volume submerso. No caso, é o volume total. Empuxo. A densidade do líquido ele deu pra gente, tá? E mesmo que ele desse 1 grama por centímetro cúbico, a gente teria que converter. Então tá aqui, ó. 10 ao cubo. Gravidade 10, volume, ele deu em litros, eu preciso transformar em metros cúbicos, tá? Então, se eu quiser, eu posso até deixar o 20, é só lembrar que eu vou ter que fazer ele aqui dividido por quanto? Eu vou ter que fazer ele dividido por 1000, tá? Para transformar esse cara aqui em metros cúbicos. Ou se eu quiser, perdão, tô apanhando aqui um pouquinho, tá? Eu poderia dividir por 10 ao cubo, porque depois eu posso fazer o quê? Multiplicar por 10 ao cubo, não tem problema, tá? Então, a hora que eu fizer isso aqui, gente, reparem, esse cara vai passar lá em cima positivo, os 10 ao cubo vão embora. Quanto é que vai dar esse empuxo? 200 newtons.
Se o empuxo é 200, e aí eu nem vou escrever aqui, mas para ficar fácil pra gente, se esse cara aqui, o peso que o exercício deu pra gente é 500, acabamos de calcular o empuxo, deu 200, 500 para baixo, 200 quer dizer que sobrou quanto para a tração? Essa tração, que é o que está agindo na barra, vale o quê? Vale 300 newtons. Feito isso, eu já sei essa força, quero descobrir essa, mas não sei nada sobre a normal em B. Então, na hora de aplicar a condição de momento, você tem um polo ideal para ser escolhido, um ponto através do qual você vai analisar a rotação. Este cara aqui, a gente vai chamar de polo. Quando a gente faz isso, a linha de ação dessa normal aqui passa exatamente sobre o polo, ela não gera momento. Das duas forças que sobraram, o F quer girar toda a minha barra, tá? Todo o meu sistema no sentido horário, e o T quer girar todo mundo no sentido anti-horário. Então, a hora que eu vou aplicar a conservação de momento para esse cara aqui, o que sobrou? O momento desses dois caras tem que ser igual para que ninguém rotacione nada. E eu vou escrever isso aqui para vocês. Olha só. Então tá aqui, ó. Eu vou escrever o seguinte, o momento, tá, da tração tem que ser exatamente igual ao momento de quem? Da força F. O que é momento? É a força vezes o braço da força. Lá do outro lado, força F vezes o braço da força F. Para não poluir mais aquele desenho, eu vou colocar aqui muito simplificado o nosso sistema, tá? Então lembra, aqui tem uma tração T, ali tem uma força F. E esse ponto foi o ponto que a gente escolheu como polo. O que é importante, tá, gente? O braço da força é a menor distância entre a linha de ação, que é a linha que contém a força, e o ponto escolhido como polo. Esse é o braço da força de tração. Aqui, se você desenhar a linha de ação da força, você vai ver que o braço da força F é exatamente quem? O comprimento aqui do segmento BC. Esse é o braço da força F. Tá? Aqui a gente sabe o valor do ângulo, este ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, então a gente consegue brincar, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar descobrir esse cara sabendo que aqui em cima, ó, vale 0,8. Esse cara aqui é 0,8. Como aqui é 45, tá? Vocês já manjam da matemática. Se você quiser, você pode até escrever, porque esse pedacinho que a gente tem aqui é o que daquele cara? É cateto adjacente. Você vai ter que brincar com o cosseno, mas você consegue perceber rapidamente que quem vai ser esse cara aqui? 0,4 vezes raiz de 2, porque eu vou ter que dividir por 2 e o raiz de 2 vai sobrar. Mas você pode aplicar aí. Esse cara eu nem preciso, porque o enunciado me deu o tamanho do segmento BC. Vou voltar para a minha equação principal. A gente viu que essa tração aqui vale quanto? 300 newtons. O braço da tração, a gente acabou de escrever ali, ó, 0,4 vezes raiz de 2. A força é o que nós queremos calcular, o valor do F. O braço da força foi dado no enunciado, 0,6. De novo, para não ficar brincando com numerozinhos com vírgula, tá? Aqui tem esse 10 dividindo, eu já vou cortar. O que vai sobrar para mim? Esse 6 passou dividindo 350 vezes 4, 200. E aí a gente conseguiu chegar no glorioso valor de quanto? De 200 raiz de 2 newtons. Tá aqui, tá? Esse é o valor da força F para manter o sistema em equilíbrio estático. Vamos dar uma olhada na questão, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A hora que eu olhar as alternativas, vocês vão ver comigo que é o seguinte, para marcar a alternativa correta, modelo de prova A, tá? A gente vai marcar a alternativa A. Inclusive, a de Antônio, eu sou o professor Antônio Martins, essa foi a minha parte aqui na correção do Triale com vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o meu logo aí para vocês e na descrição do vídeo vai ter o link para o meu canal no YouTube e o meu perfil no Instagram. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.